Olá pessoal, eu sou a professora Danila e hoje aqui o tema da nossa aula vai ser sobre as técnicas respiratórias utilizadas na unidade de terapia intensiva. A gente sabe que a função do fisioterapeuta dentro da UTI tem cada dia se tornado mais importante. A gente participa de situações como auxílio aos médicos nos procedimentos de intubação. Nós também somos responsáveis pelos ajustes do ventilador mecânico para promover uma ventilação efetiva para o nosso paciente. A nossa responsabilidade também é a realização de extubação junto com a equipe médica e a equipe multidisciplinar do hospital e também atuamos no emprego da ventilação não invasiva, principalmente para recrutar melhor esses alvéolos do paciente, facilitando assim o desmame dele também do ventilador. Por conta disso, hoje nós vamos iniciar o tema da nossa aula falando um pouquinho sobre as técnicas de higiene brônquica. A primeira técnica que a gente vai falar é sobre a vibração. Então, durante a vibração, nós precisamos fazer um apoio no tórax do meu paciente e eu vou fazer uma contração dos músculos agonistas e antagonistas do meu antebraço e realizar o procedimento da vibração. Através dessa manobra, eu vou fazer com que a secreção do meu paciente altere a sua reologia. Então, ela vai ficar mais liquefeita, facilitando então a eliminação dessa secreção. Então, são movimentos oscilatórios, podem ser realizados tanto na inspiração quanto na expiração, e através dela eu consigo fazer com que essa secreção fique mais fluida para facilitar a eliminação. Outro procedimento que nós também realizamos para ainda efetuar a higienização brônquica é a vibrocompressão. Na vibrocompressão, nós vamos acompanhar a inspiração do meu paciente e na expiração eu vou realizar uma vibração com uma compressão torácica. A compressão vai fazer com que tenha um aumento do fluxo respiratório, facilitando assim o deslocamento dessa secreção das vias aéreas, principalmente de grande calibre, facilitando a eliminação. Então, o paciente inspira, realizo a vibração com a compressão torácica. Posso também realizar de um lado e isso faz com que essa secreção saia com mais facilidade. É importante a retirada de secreção, pois se ela permanece no pulmão do nosso paciente, nós podemos ter reinfecções pelo acúmulo dessa secreção. E a gente tem que lembrar que o paciente dentro da UTI, ele está acamado e isso vai fazer com que ele acabe acumulando mais secreção pulmonar. Então é importante as manobras de higiene brônquica. Outra manobra que nós utilizamos bastante também dentro do ambiente de unidade de terapia intensiva é a hiperinsuflação manual, onde nós vamos usar aqui um reanimador, ou também conhecido como bolsa inflável. A gente vai desconectar o paciente do ventilador mecânico, conectar e fazer uma insuflação passiva. Com essas insuflações passivas, nós vamos estar aumentando a força elástica do pulmão e fazendo com que ele tenha esse recolhimento mais efetivo. E através desse recolhimento mais efetivo, eu acabo aumentando o fluxo respiratório do meu paciente, facilitando também a depuração da secreção. Então eu utilizo o ambu, posso fazer fluxos variáveis, e isso vai fazer com que tenha um deslocamento mais efetivo dessa secreção. Lembrando que a hiperinsuflação manual só pode ser realizada se meu paciente estiver entubado ou traqueostomizado. Em respiração espontânea, nós podemos utilizar as técnicas de vibração, vibrocompressão e também entre outras técnicas onde o objetivo principal seja o aumento do fluxo respiratório. No procedimento que a gente vai falar agora é sobre a aspiração. O ideal da aspiração é que eu tenha todo o meu material aqui para proteção. A gente precisa colocar então sempre o material de proteção, que é a máscara, mais o óculos. E aí eu preciso estar ligado na minha rede de vácuo. É importante ter separado já a sonda de aspiração e a luva estéreo.
Então, a gente vai abrir a sonda. Essa aspiração aberta, tá? Abriu aqui. Conectá-la na rede de vácuo. E, posteriormente, então, abrir a luva estéreo. Lembrando que tem que ser um procedimento que não pode ser contaminado. Tem que ser completamente estéreo. Então, eu vou retirar minha luva de procedimento. E aí, eu vou calçar a luva estéreo. Com muito cuidado para não contaminar a luva. Então, a gente calça primeiro, né, a mão esquerda, posteriormente a direita, para quem for destro, né? Quem for canhoto vai fazer o inverso. E aí essa mão eu não posso contaminar, que vai ser que vai entrar em contato com a sonda. Então a aspiração traqueal, ela é um procedimento invasivo, onde eu não posso contaminar. Então é importante que eu retire a sonda com cuidado para não bater em nenhum lugar, proteja, para que eu consiga aspirar o meu paciente efetivamente. Então, sempre vai ser indicada a aspiração quando o meu paciente tem uma tosse ineficaz, e aí vai ser por aspiração de vias aéreas superiores, ou quando ele estiver entubado ou traqueostomizado, a gente sempre vai realizar esse procedimento. Então, eu vou desconectar meu paciente da ventilação mecânica e ligar ali o vácuo e realizar a aspiração. Então, eu introduzo a sonda de aspiração traqueal até eu sentir resistência. Quando eu sinto a resistência, a gente inicia a aspiração, já trazendo essa sonda. E conecto novamente o meu paciente na ventilação mecânica. Eu aguardo um tempo, né, para manter os níveis de saturação dele, já que ele estava, então, sem o respirador nesse momento, e posso repetir o procedimento. Nós vamos repetir esse procedimento até a ausculta pulmonar esteja adequada. Então, realizo a aspiração. Conecto meu paciente de novo no ventilador mecânico e posso auscultá-lo para ver se saíram os ruídos adventícios. Os ruídos que a gente costuma auscultar, né, quando a gente tem secreção na via aérea de grande calibre, são os roncos. Então, eu ausculto bilateralmente. E observo se ainda tem necessidade de repetir o procedimento. Nós também podemos usar o soro fisiológico durante a aspiração, e isso vai fazer com que fluidifique essa secreção pulmonar. Então, eu posso despejar o soro e realizar o procedimento novamente. Coloco, quando eu sinto a resistência, começo a aspirar para a retirada de secreção do meu paciente. Finalizado o procedimento, né, é importante que eu aspire também a via aérea superior. Então, a sonda sempre, a primeira parte, vai entrar pelo tubo orotraqueal e, posteriormente, no nariz, né, do meu paciente, para que eu aspire a via aérea superior. Eu tenho que tomar cuidado, porque o nariz é bem vascularizado e tem o risco de sangramentos. Então, posso também jogar soro fisiológico e aspiro a outra narina. E sempre por último, nós vamos realizar a aspiração na boca, que é a via aérea mais contaminada. Sempre lateral, para que não dê enjoo, né, no paciente, principalmente se ele estiver mais acordado. Depois eu retiro a sonda, posso retirar minha luva e descartar nessa sonda. Lembrando que o material todo é estéreo e sempre tem que ser trocado. A gente aguarda e lava a extensão de aspiração. As manobras de higiene brônquica são muito importantes, principalmente para manter a permeabilidade das vias aéreas, né, e manter aí o nosso paciente com uma ventilação adequada, reduzindo aí o risco principal, né, dos desequilíbrios da ventilação e perfusão. Então, sempre, né, para iniciar a terapia de um paciente de UTI, é importante que a gente realize essas técnicas de higiene brônquica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de expansão pulmonar.
As técnicas de expansão pulmonar, elas vão ser sempre utilizadas quando a gente tem uma diminuição do volume pulmonar. Esse volume pulmonar pode estar diminuído por procedimentos pós-cirúrgicos, né? Então, por exemplo, uma cirurgia abdominal, onde o paciente está com dor no abdômen, e isso vai fazer com que ele tenha uma redução desse volume de entrada do ar. Também nos períodos onde ele está sedado, também é importante, né, a gente rever isso e trabalhar principalmente nessa reexpansão ou por uma doença pulmonar específica, um exemplo, a atelectasia. Então são técnicas onde nós vamos trabalhar principalmente, né, com aumento desse volume pulmonar, efetivando assim uma melhor troca gasosa e mantendo principalmente, né, aumentando esse gradiente de pressão transpulmonar. Então nas técnicas de reexpansão pulmonar, nós vamos trabalhar fazendo uma compressão no tórax do paciente. A primeira técnica que a gente vai falar é sobre a compressão e descompressão. Então, nesta técnica, nós apoiamos nossa mão no tórax do paciente e a gente vai realizar, né, a compressão durante a expiração, soltando bruscamente para o início de inspiração. Então, com essa técnica, nós vamos estar expandindo melhor, né, as áreas aí que não estão sendo ventiladas do pulmão, que estão com esse volume diminuído. Então, o paciente inspira. Na expiração, no início, eu faço uma compressão e tiro essa pressão bruscamente para que ele tenha uma inspiração maior. Com isso eu aumento, né, as áreas ventiladas. Lembrando que essa técnica, o efeito dela sempre é potencializado quando a gente está com o paciente em ventilação mecânica ou em ventilação não invasiva, por conta do aumento da pressão expiratória final. Isso vai auxiliar essa troca gasosa mais efetiva. Então o paciente inspira, a gente acompanha, na ex eu faço a compressão e solto bruscamente. A técnica de bloqueio torácico também é utilizada com essa finalidade, né, de aumentar essa pressão transpulmonar e fazer com que assim a gente tenha uma difusão mais eficiente e ventilação também. E essa técnica sempre, né, eu vou realizar um bloqueio da região que não foi acometida do pulmão. Então, por exemplo, né, se eu tiver aqui uma atelectasia no hemitórax esquerdo, eu vou realizar esse bloqueio do lado direito. Tá? Então, eu acompanho a inspiração do meu paciente. Na expiração, eu faço o bloqueio e mantenho essa pressão, direcionando então todo o ar para o lado direito do meu paciente. E com isso eu solto, tá? Então, de novo, a técnica do bloqueio, a gente faz a compressão do lado que não está doente, né, do lado bom. Um exemplo é a atelectasia, então, de todo o hemitórax esquerdo, quando eu faço a compressão e direciono esse fluxo de ar para o hemitórax esquerdo do meu paciente. E isso faz com que haja uma troca mais efetiva e que eu também consiga ter uma abertura dos meus alvéolos colabados. Essas técnicas são importantes, principalmente, né, para eu manter um padrão ventilatório eficiente do meu paciente. E dentro da UTI, o paciente acamado, retendo às vezes secreções, facilita muito, né, com que ele tenha um prejuízo na entrada e na saída do ar, né, e isso faz com que essa hipoxemia pode causar aí problemas mais sérios para os nossos pacientes. Então, são muito importantes que essas técnicas sejam realizadas. Outra técnica que a gente usa durante a terapia intensiva são as técnicas principalmente para fortalecer a musculatura respiratória. O paciente, quando ele está em ventilação mecânica, ele pouco utiliza a musculatura, até mesmo quando ele está extremamente sedado. O esforço que ele faz para respirar é bem menor. Então é importante que a gente não deixe essa ventilação tão fácil que a gente acaba inutilizando esses músculos respiratórios. Então existem técnicas para a gente trabalhar com fortalecimento muscular do paciente dentro da UTI. Uma delas, né, é treinar esse endurance, é colocá-lo em ventilação espontânea por pequenos períodos na UTI, e aí nós vamos utilizar isso para paciente que já está próximo, né, do desmame ventilatório, onde a gente conecta nosso paciente no tubo T, no nebulizador. Então a gente desconecta ele do ventilador mecânico e eu faço uma conexão
nessa ventilação espontânea, utilizando apenas oxigenoterapia. E eu posso colocar nesse fluxômetro 5 litros por minuto. Posso deixar ele, lembrando que eu tenho que estar sempre observando, durante o tempo que ele fica em ventilação espontânea, a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca do meu paciente e sempre observar o padrão respiratório, para ver se ele não está entrando em desconforto, que isso pode piorar e ele entra em fadiga muscular. Então eu observo como esse meu paciente fica e ficando ok, eu posso começar esse teste com 5, 10 minutos e depois volto a conectá-lo no ventilador. E aí eu posso até trocar modalidade para modalidades espontâneas, onde esse meu paciente começa a assumir principalmente essa ventilação dele, né? Não utilizando mais do aparelho. Outro testes, né, que a gente faz quando está próximo do desmame é discutir um pouco com a equipe médica quando a solução que levou esse meu paciente para a intubação já foi resolvida, né, então o problema principal que trouxe ele aqui para a UTI já foi sanado, é estudar um pouco como vai ser realizado esse desmame do nosso paciente. Então o fisioterapeuta atua com a equipe médica e já inicia esse processo de desmame. E nisso a gente sempre vai trocar, né, as modalidades ventilatórias para modalidades mais espontâneas. E se o paciente responder bem, tiver um nível de consciência adequado, os exames dele, tanto raio-x, gasometria arterial e dependendo do protocolo de desmame de cada UTI, ele já entra, né, para essa condição, então, de desmame ventilatório. Existem testes que a gente faz de respiração espontânea, onde que se o paciente passa, né, do teste, já é um bom indicativo que ele vai conseguir ficar sem o tubo. Então, a gente pode deixá-lo em ventilação espontânea por 30 minutos, e se o paciente responder bem, né, sem entrar em desconforto respiratório, manter os níveis de oxigenação, a frequência cardíaca não for alterada, não tiver nenhuma alteração hemodinâmica, a gente pode prosseguir com o procedimento de extubação. A extubação vai ser o fisioterapeuta que vai realizar e aí é importante, né, que ele utilize alguns materiais que já deixe próximo dele, sempre nesse momento, a oxigenoterapia escolhida. Então, o tipo de máscara que ele vai usar. Aqui nós vamos usar a máscara de Venturi. Outra coisa importante é tomar cuidado com a via aérea, né, principalmente relacionado com essas pressões do cuff, que isso pode, sem dúvida, né, prejudicar no momento de extubação, se eu tiver uma estenose ou mesmo se eu tiver uma lesão da traqueia, isso pode dificultar e fazer com que a extubação tenha insucesso. Então eu tenho que prever todos esses índices e isso a gente vai conseguir através do cufômetro, né, está sempre medindo a pressão do balonete do cuff e se tiver, né, tudo ok, meu paciente tem indicação para extubação, então a gente vai realizar o procedimento. É importante estar em conjunto com a equipe médica, até mesmo para que seja retirada sedações desse paciente, que ele esteja bem consciente, respondendo aos seus estímulos, né, de comando, para que seja realizado o procedimento. Então nós vamos usar, e a gente sempre vai fazer, né, antes da extubação, uma boa higiene brônquica, terapia de reexpansão pulmonar, para que a gente realize esse procedimento. Então é importante, mais uma vez, né, que eu utilize o material de proteção individual, para diminuir os riscos, né, de secreções que podem espirrar, que esteja aí tudo indicado, né, para que eu realize a extubação. E aí a gente vai elevar um pouquinho o decúbito desse meu paciente. Eu deixo o decúbito elevado, pelo menos aí 30 graus no mínimo. Desconecto, né, ele já desamarro o cadarço que está segurando o tubo e desinsuflo o balonete, que é o cuff, para que seja retirado o tubo. Eu preciso estar certa que ele está bem desinsuflado para que eu tracione a cânula. O momento ideal é durante a expiração, onde a gente faz o tracionamento. E aí eu já coloco imediatamente, né, meu paciente na máscara de oxigenoterapia
que vai ser a máscara de Venturi, que foi o dispositivo da nossa escolha. A máscara de Venturi, ela já vai dar certinha a FO2 do nosso paciente. Essa rosa que a gente escolheu, ela vai fornecer 40%, e aí eu preciso ligar aqui em 15 litros. Então essa própria máscara, ela já vai dar os 15 litros de O2. E aí é importante que a gente observe saturação, frequência cardíaca, desconforto respiratório que meu paciente possa apresentar, e tá sempre conversando, vendo se está tudo ok. Então esses são alguns dos principais procedimentos que a gente realiza na terapia intensiva, né? Principalmente com o nosso doente quando ele está entubado. A gente também tem uma atuação muito importante na admissão desses pacientes. E muitas das vezes eles não estão ainda entubados ou não têm a necessidade. E uma das terapias que a gente realiza com muito sucesso é a ventilação não invasiva. Então existem vários estudos aí que já demonstram a importância do fisioterapeuta durante o procedimento de ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva é uma interface de uma máscara, ela pode ser facial, total, que é chamada total face, ou essa, né, que ela é nasal e bucal, onde a gente vai conectar no nosso paciente junto com o ventilador mecânico. Então ela tem a possibilidade de ser feita com a ventilação mecânica, invasiva, né, mas de uma maneira não invasiva, onde a gente vai utilizar então essa máscara e a gente vai fazer no nosso paciente durante períodos, né, de meia hora, 40 minutos, dependendo da necessidade de cada doença. A ventilação não invasiva ela é muito utilizada, principalmente em casos de edema agudo de pulmão, DPO-C exacerbado e qualquer uma dessas situações, né, onde é necessário que a gente faça pressão positiva no nosso paciente. A principal indicação dela é nos casos de desconforto respiratório muito atenuado, onde a gente tem uma ação muito importante, que ela acaba fazendo um recrutamento alveolar e, dessa forma, melhora a troca gasosa e diminui o trabalho dos músculos respiratórios, facilitando, assim, o conforto do nosso paciente. Então, muitas vezes, o paciente, a gente consegue resolver o desconforto respiratório dele através do uso da ventilação não invasiva. Bom, gente, eu acho que era um pouco disso que eu tinha hoje para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. Obrigada.